Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos dando início a esse projeto, o Diário das Preciosas, e eu estou muito feliz por você estar aqui. Ainda estou aqui me acostumando com essa câmera, então se eu olhar para o lugar errado, procurem entender, né? E prestem atenção, né? Procurem focar na mensagem que eu vou trazer aqui para vocês, porque é a partir das mensagens, né, que o Senhor vai estar tratando com cada uma de nós. Sim, porque eu me incluo nisso também. Então, o Diário das Preciosas, como algo que o Senhor colocou no meu coração, ele vem para nos ajudar a escrever a nossa história. A nossa história já está sendo escrita desde o dia que nós nascemos até o dia de hoje. A nossa história, né, está sendo escrita. Só o que acontece? A gente não para observar a nossa história. Nós vamos vivendo sem dar valor aos momentos que nós vivemos, ao nosso dia a dia, até mesmo prestar atenção na nossa história mesmo em si. A gente acredita que é isso mesmo, que nascemos para isso mesmo, e aí um acorda, levanta, vai trabalhar, chega cansada, depois daqui a pouco grita com o menino, briga com o marido, lava a louça, as que lavam a louça, né? Vai dormir e no outro dia acorda e repete tudo de novo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui no Diário das Preciosas. Algumas de vocês já me conhecem, né? É um grupo fechado, nós estamos ali entre 10 mulheres. Então, assim, já dei as boas-vindas lá no grupo para cada uma de vocês. Vocês já sabem qual é o propósito de estarmos ali. E esse vídeo é para trazer, né, a reflexão que nós vamos conversar ali no nosso próximo encontro, que vai ser no sábado. Vai ser o nosso primeiro encontro, né? No sábado às 15 horas, ok? Então, eu fiz uma colinha aqui para passar para vocês, que são coisas importantes, principalmente para aquelas que não me conhecem mais de perto. Então, meu nome é Célia, né? Vocês já sabem. Eu não sou psicóloga, tá bom, meninas? Muitas pessoas acham que eu sou psicóloga. Eu não tenho formação, né, em psicologia. Eu sou estudante de psicanálise, né? Já tenho 1 ano aí de estudo. Estou me aperfeiçoando nesse conhecimento, tá bom? É uma ferramenta maravilhosa e, como todo conhecimento nas mãos do Senhor e através do Espírito Santo, é uma ferramenta que nos ajuda a nos entender. Então, eu sou formada em mentoria de mulheres pelo curso da pastora Roberta Sara, né, do Saradas para Sarar, e também tem um curso da Fernanda Boaventura, acho que é a Jornada dos Temperamentos, se eu não me engano é isso, tá bom? Então esses são os cursos que eu tenho concluído, e eu estou estudando aí a psicanálise, que é uma área maravilhosa, que a gente se dedica e a gente se apaixona, porque nós vamos nos entendendo, nos conhecendo. E o que eu acho mais interessante da psicanálise é que ela faz com que nós olhemos para dentro de nós. Então, assim, meninas, a psicanálise, o que ela faz? A psicanálise, ela não vai nos trazer respostas. A psicanálise vai fazer perguntas, tá bom? Vai fazer perguntas para vocês. Então, por exemplo, eu posso falar alguma coisa aqui que alguma de vocês não vão gostar de ouvir. Normal. A gente não gosta de tudo, né? Então, assim, quando você ouvir algo, seja de mim, seja de quem for, você sempre deve se perguntar: por que que isso me incomoda tanto? Por que que isso me aflige tanto? Entendeu? Então, a psicanálise vai fazer isso. A psicanálise, ela faz perguntas, ela não traz respostas, porque para a psicanálise, as respostas estão dentro de nós, no nosso inconsciente.
Porém, a palavra de Deus, ela vai nos trazer respostas para as nossas questões internas. Então, por isso que ao vir aqui me apresentar, não me apresento para vocês como uma psicanalista. Eu me apresento como uma mentora cristã. Eu sou cristã desde meus 13 anos, hoje eu tenho 51 anos, então uma boa caminhada. Já trabalhei, né, com aconselhamento de mulheres por um tempo, já tive um grupo de mulheres no WhatsApp também, ensinando ali organização da casa. Então, assim, eu já tenho algum conhecimento e esse conhecimento é o que eu quero dividir para vocês, dividir com vocês, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Como que vai funcionar ali o nosso grupo, tá? E depois eu vou passar por escrito também. Toda quarta-feira eu vou estar enviando um tema para vocês, né? O tema de hoje é: você sabe o seu valor? Então, é sobre isso que nós vamos conversar no próximo sábado, quando nos encontrarmos ali às 15 horas. Você sabe o seu valor? Você está com papel, caneta na sua mão? Então, anote, tá bom? Falando disso, né? É interessante que você tenha um caderno para tudo que for acontecendo aqui, você poder anotar, para você anotar o que acontece no seu dia, para você saber conhecer e entender as suas emoções. Isso vai te ajudar muito no controle aí do seu dia a dia, certo? Então, tenha um caderno. Deixa eu ver aqui a minha colinha para mim não esquecer de nada, tá? Tenha um caderno para você anotar, fazer as suas anotações e escrever o seu diário. É por isso que se chama Diário das Emoções. Diário das Preciosas, que também é o Diário das Emoções, né, meninas? As nossas emoções, elas são uma dádiva de Deus, né? Uma dádiva, as nossas emoções. Então, assim, o que precisa é a gente aprender a lidar com elas, tá bom? Então, tenha um caderno. O nosso caminhar aqui vai funcionar dessa forma. Toda quarta-feira eu envio para vocês o vídeo. Vocês vão ouvir o vídeo, faça as anotações que vocês quiserem fazer. Deixe o Senhor falar ao seu coração. E aí, no sábado, a gente senta, vocês vêm com as suas questões e nós fazemos a mentoria ali em grupo. Quanto tempo vai ser essa mentoria? No máximo de 2 horas, tá bom? Vamos estar ali em 10 mulheres, então eu creio que no máximo 2 horas, até menos, a gente consiga ali fazer uma mentoria, tá bom? Então, faça as suas anotações, deixe o Senhor falar com você, anote aquilo que vier à mente e já venha com as suas questões anotadas, tá bom? Nós vamos fazer ali uma por uma, cada vez uma vai falar, e preste atenção naquilo que a sua irmã está falando, tá bom? Porque as nossas histórias, elas são muito parecidas, então a gente pode aprender com a história da irmã também, pode ser edificada a sua fé. Então, o que eu vou fazer também? Além da gente ter esse vídeo toda quarta-feira, segunda, terça e sexta, eu vou dar umas tarefinhas para vocês. Então, assim, toda segunda é o dia que nós vamos dar ali o start na semana, tá? A gente vai fazer o planejamento da nossa semana, vamos começar a pensar sobre isso, tá bom? Na terça, é algo que eu trouxe lá do curso do Fly Lady, que é o dia do mimo, tá bom? Então, terça-feira é dia do mimo, nós vamos trabalhar isso com vocês também, que é aquela questão do autocuidado. Você vai tirar um tempo para você toda terça-feira. Ai, sério, eu não posso de terça, não sei. Você vai ter que procurar um dia para você voltar o seu olhar de atenção para você, para dentro de você. O que você gosta, o que você gosta de comer, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, vai fazer alguma coisa para você toda terça-feira.
E na sexta nós vamos também deixar um dia focado para relacionamento, tá bom? O grupo do WhatsApp, então ele vai ter interação de segunda, terça e sexta. Quarta e quinta, né? Sábado e domingo, o grupo vai ficar fechado, raras algumas exceções, ok? Então, já falei, segunda, terça e sexta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Para quem me conhece já sabe que eu gosto bastante de frases. Eu acho que as frases nos dão aqueles insights, né? A gente olha e fala, nossa, né? Isso aqui tem tudo a ver, isso aqui pode trazer uma mudança para mim, né? Vira uma chave, como se costuma dizer. Então, de vez em quando, lá no nosso grupo de WhatsApp vai aparecer algumas frases ali direcionadas, tá bom? Frases que vão trazer insights aí sobre a sua vida. Se falar algo no seu coração, anote também. E se você desejar, traga para o dia da mentoria. Acredito que essas eram as informações que eu desejava passar para vocês, para nós começarmos aí falar um pouquinho sobre o Diário das Preciosas. Provérbios 31, 10. Provérbios 31, 10 é aquele versículo que vai falar sobre a mulher virtuosa, né? Aquele capítulo. Capítulo 31 de Provérbios vai falar da mulher virtuosa. Eu não vou ler o capítulo todo, vou me ater aqui no versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu me lembro que eu coloquei para vocês lá no grupo o seguinte: às vezes a situação que você está passando tem a ver, né, com o fato de você não saber o seu valor, de você não saber quem você é de verdade, quem você é em Deus e quem você é para você mesmo. Você não sabe o seu valor, você não sabe qual é a sua capacidade, você muitas vezes se coloca em situações mesmo sem saber por que você se coloca. É algo interessante, né? Quando eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, foi assim, né? Um dia o Senhor falou comigo e Ele falou para mim: Célia, você me conhece? Você conhece seu inimigo, né? O inimigo das nossas almas. Você sabe que eu sou o seu protetor, o seu provedor. Você sabe que todas as vezes você pode vir até mim. Você sabe o que Satanás é capaz de fazer para destruir uma vida. Mas o Senhor trouxe isso no meu coração. Mas você se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe quais são as suas limitações? Você sabe quando você se coloca numa situação de risco? Você sabe o que te chateia, o que não te chateia? Nessa questão, meninas, do dia do mimo, no grupo que eu tinha, né, de organização, a gente falava, toda terça-feira você precisa tirar um dia para você fazer o que você gosta. E tinha mulheres no nosso meio que elas ficavam assim, mas o que eu gosto? Né? Eu tenho relatos de mulheres que chegavam para mim e falavam isso, eu não sei o que eu gosto. Como assim não sabe o que você gosta? Então a gente precisa parar, meninas, para olhar para nós. Quando nós nascemos, nós vamos falar um pouquinho disso ali quando nós fomos falar da teoria das 12 camadas, mas quando nós nascemos, nós viemos para esse mundo, as nossas emoções, elas estavam ali preparadas para serem forjadas pelos nossos pais, pelo ambiente onde a gente morou, onde a gente nasceu. Tem um livro que é a Experiência do Lar, ele fala assim, ó, o lar é o lugar onde as emoções se formam. Então, muitas das vezes nós estávamos em um lar onde as nossas emoções não foram fortalecidas.
E por causa disso, a gente não sabe o nosso valor. Porque muitas das vezes os nossos pais também não sabiam, eles não sabiam como fortalecer as nossas emoções. Então, ali na infância, a gente vai observando o lar, a gente vai observando o seu pai, você vai observando a sua mãe, os seus irmãos. Depois você vai para a escola, você vai observar os amiguinhos da escola. E tudo que você vai vivendo ali, você vai trazendo para dentro de você, todas as suas emoções vão sendo forjadas ali, formadas. As figuras mais importantes da nossa infância, né, são os nossos pais. Mas quantas vezes esses pais não tinham base também, base para nos fortalecer, não só na palavra de Deus, mas nem no básico mesmo, tá? Às vezes um pai não sabia que ele tinha que dar amor, que ele tinha que dar carinho, muitas vezes porque ele também não recebeu isso. Ele também não recebeu. Então ele não podia te dar, ninguém pode dar aquilo que não tem. O pai, ele vai dar aquilo que ele tem. Então, muitas das vezes, a forma com que esse pai também foi criado é que vai se manifestar ali na sua criação. Então, o que acontece? Nós vamos sendo criadas com lacunas dentro de nós, com buracos, né? Com falta de coisas que, às vezes, um pai não preencheu, a mãe não preencheu, o carinho, o afeto, a atenção necessária, a aceitação necessária. Então, o que acontece? Nós nos tornamos mulheres adultas, muitas das vezes com comportamentos infantis e não sabendo, né, o nosso valor. Não sabendo o nosso valor. E o que acontece? Quando nós chegamos na fase adulta, nós precisamos viver, né? Viver como adultos, mas com buracos dentro de nós. E o que a gente faz? A gente segue a vida tentando preencher esses buracos. Então, assim, essa falta de afeto, essa falta de carinho, essa falta de atenção, aquele amor que não foi fortalecido, aquele desenho que muitas vezes você fez com tanto amor e foi levar para o seu pai e na sua cabecinha a expectativa era tão grande e ele não deu a importância que você achava que ele fosse dar. Então, tudo isso faz parte da nossa valorização de quando nós somos crianças. E daí, quando nós crescemos, nós nos submetemos a situações, muitas das vezes, para preencher essas lacunas, para preencher esses vazios, tá? Então, a gente entra aqui na fase adulta, a gente estuda, a gente trabalha, a gente casa e parece que nada tá bom. E a gente vai para a igreja e a gente entrega a nossa vida para o Senhor, não é? E a gente fala, nossa, mas eu já tô na igreja há tanto tempo e a minha vida não muda, as minhas emoções não mudam. Então, durante muito tempo eu vivi assim. Então, assim, eu vivia em função de me lamentar e chorar. Tanto é que a minha mãe falava sempre isso, né? A Célia se vinga em chorar. Muito por conta do meu temperamento, mas eu não sabia nada sobre temperamento. Muito por conta da minha imaturidade, mas eu não sabia nada de maturidade. Né? Eu achava que a gente ficava só mais velha ali, cronologicamente, e estava certo, era daquele jeito mesmo, mas não. Eu precisava avançar, eu precisava me tornar uma mulher madura. Quando eu comecei a entender sobre essas coisas, meninas, quando eu olhei para trás e quando eu comecei a olhar o tipo de mulher que eu era, o tipo de mãe que eu havia sido, de esposa, que quantas vezes eu quis estar no lugar do meu marido por não concordar com o que ele fazia. Quantas vezes, meninas? Quantas vezes eu só cobrava o que ele tinha que fazer? Quantas vezes eu só cobrava e não fazia o que eu tinha que fazer? E como foi que eu cheguei, né, nesse entendimento?
Tá fazendo um barulho estranho aqui? Como foi que eu cheguei nesse entendimento? Foi a partir desse momento que o Senhor falou para mim: Célia, você se conhece? Você se conhece? E eu parei e eu comecei a observar que eu não me conhecia. Então o Senhor foi me trazendo ferramentas para que eu olhasse para dentro de mim. Uma dessas ferramentas foi a teoria das 12 camadas. Eu já estava com mais de 40 anos e já me considerava uma mulher madura. E eu fui ver que as minhas atitudes não estavam ali alinhadas com as coisas que eu falava. Eu me irritava por qualquer coisa. Eu, sendo mãe, os meus filhos precisando de mim, eu não tinha o suporte que eles precisavam. Vocês entendem? Apesar de já estar na igreja, ministrar na igreja e todo mundo falar: você é uma bênção, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo, existiam muitas questões internas dentro de mim que precisavam ser resolvidas. E uma das questões era essa questão da imaturidade. A questão de não saber qual que era o meu valor. E às vezes, meninas, a gente sabe qual é o nosso valor numa área, a gente reconhece, por exemplo, né? Eu sou uma boa mãe, reconheço o meu valor, mas às vezes a gente não reconhece o nosso valor diante do nosso esposo, o nosso valor diante da nossa mãe, o nosso valor diante do nosso Senhor mesmo. Às vezes nós não conseguimos, por vários motivos, nem se aproximar de Deus como nós precisamos nos aproximar dele. Então eu queria que vocês refletissem sobre tudo isso, porque essa mulher aqui, ó, essa mulher virtuosa, é cada uma de nós. Talvez você olhe para você e você fala: Célia, eu não sou essa mulher virtuosa. Eu também não sou. Não do jeito que eu quero ser. Mas eu já melhorei muito, eu já avancei muito. E eu quero convidar você a avançar também. Eu quero convidar você a parar de olhar para você com um olhar de vítima. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. É olhar para nós mesmos com um olhar de vítima e sentir pena de nós mesmos. É outra coisa que eu quero que a gente converse, né, no nosso encontro. Não sinta pena de você. Você sente pena de você? Você acha que você é uma coitada? Porque eu vivia assim, eu achava que nada dava certo para mim. Nada dá certo para mim, tudo só dá errado para mim. E enquanto eu pensava assim, nada mudou. Nada mudou. Nada. Eu precisei parar de reclamar e me posicionar e fazer aquilo que precisava ser feito. E dar passos de coragem em direção àquilo que eu gostaria que fosse feito. Às vezes está nisso, né? A falta do valor, a falta da validação. Nós precisamos ser validadas. Nós precisamos, às vezes, conquistar um pouquinho. Às vezes tem algumas de vocês que chegam para mim e falam: mas eu conquistei isso aqui, mas é tão pouco. Não, não é tão pouco. Opa, até balançou aqui. Não é tão pouco. Eu ouvi algo tão legal. Não existe colheita sem semente e terra. Se você só tem a terra, já começa a agradecer. Se você tem a terra e a semente, comece a agradecer. E comemore pela terra que você tem, pela semente, porque um dia vai ter colheita. Mas a gente só pensa na colheita, só na colheita. É isso que quer dizer passar pelos processos. A gente quer mudança rápida e as coisas do Senhor não são assim. As coisas do Senhor não são miojo. Não é em 3 minutinhos tá pronto, mas elas são duradouras. Então, meninas, eu convido vocês a refletir sobre esse primeiro tema. Você sabe o seu valor? Qual é o valor que você tem para você, para sua família? Mas principalmente, meninas, para vocês, para nós. Porque se você não se amar, se você não se cuidar, você não vai cuidar de mais ninguém. Acredite, de mais ninguém. Você precisa olhar para você,
se amar, primeiro lugar, tá? Se você acredita que você tem uma missão nessa vida, às vezes a gente olha e fala, não sei qual é a minha missão, você já coloca aí a sua missão é cuidar de você, pelo menos de você. Se você cuidar de você em primeiro lugar e depois for cuidando das outras coisas, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Entendeu? Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Guarda no seu coração, tá bom? O versículo da palavra do Senhor, né, que veio na minha mente, que a palavra diz assim, ó, que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então não adianta, se você diz assim, ó, eu ouço bastante isso, eu sei cuidar de todo mundo, mas eu não sei cuidar de mim, então reavalie, porque você não está cuidando dos outros. Porque Jesus diz que a gente tem que cuidar dos outros como nós cuidamos de nós mesmos. Então é a pergunta que eu quero que fique aí com você. Você tem cuidado de você? Você sabe o seu valor? Então anota, reflete sobre tudo isso que eu falei aqui. E no sábado a gente conversa, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fale ao seu coração. Fale com esse versículo, né? Sobre a mulher virtuosa. Leia o capítulo inteirinho ali, o capítulo 31 de Provérbios. E deixe o Senhor falar no seu coração. Você é muito importante. Nós somos e nós não sabemos. E por não sabermos, irmãos, nós perdemos muito. Perdemos muito. E quando nós perdemos, toda a nossa família perde. Outras mulheres perdem e o reino de Deus perde. Tá bom? Pensa sobre isso. E a gente se encontra no sábado. Fica com Deus. Me perdoa aí que eu não sei muito bem para onde olhar. Ou às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá. Mas eu vou me acertando aí. Fica com Deus e até sábado que vem.